Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Noites de Terror. O Bebê Diabo de São Paulo. Em 11 de maio de 1975, o jornal Notícias Populares anunciava na capa, em letras garrafais, "Nasceu o Diabo em São Paulo". A notícia dizia que em um hospital de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, ocorrera um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, marcado por correria e pânico por parte de enfermeiras e médicos. Segundo a publicação, o bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso, e que já nasceu falando, ameaçando a própria mãe de morte. A criança possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos e um rabo de aproximadamente 5 centímetros, e com um olhar feroz, que causava medo e arrepios. Nenhuma outra publicação noticiou a história, melhor para Notícias Populares, que viu a edição se esgotar rapidamente. Nas 2.000 bancas que vendiam o jornal em São Paulo, sobraram só 8 exemplares. Apesar do sucesso, o editor-chefe Ebrahim Ramadan relutou em seguir com o caso, mas a direção mandou a redação continuar. Até 8 de junho, foram feitas 27 reportagens. E por que o bebê nasceu assim? O Notícias Populares deu 2 explicações. Primeiro, porque convidada para uma procissão na Semana Santa, a mãe teria batido na barriga e afirmado: "Não vou enquanto esse diabo não nascer", porque, segundo o suposto médico, ela teria criado descargas magnéticas negativas ao desabafar. "Por causa desse diabinho, não posso ir dançar". Já em outra versão, o pai da criança seria um discreto fazendeiro de Marília, São Paulo, que, segundo vizinhos, não tirava o chapéu por nada nesse mundo. O público ficou histérico. A operária Maria Aparecida, por exemplo, foi para a maternidade exigindo: "Se isso aconteceu, então por que não o mostram?". A doméstica Prudécia Antônia Pereira garantiu ter visto a criança. Quando não atendiam seus desejos, ele rosnava como um cachorro, depois limpava as unhas com o próprio rabo, dizia ela. A edição de 12 de maio contou que o bebê diabo ameaçou funcionários de morte, rasgou o travesseiro com os chifres e fugiu do hospital saltando de uma janela do 3º andar. Nos dias seguintes, várias maldades do bebê diabo foram relatadas. Ele andou por telhados, enlouqueceu uma mulher, acabou com um ritual ubandista e assustou um taxista, pedindo que o levasse para o inferno. Apesar disso, o recém-nascido não teve vida fácil. Feiticeiros, fanáticos religiosos e até o Zé do Caixão se dispuseram a acabar com ele. Uma clínica particular se ofereceu para exibi-lo ao público curioso, desde que o visitante fosse maior de 18 anos, usasse um crucifixo, não tivesse problemas cardíacos e se responsabilizasse por possíveis possessões demoníacas. Com o decorrer dos dias, a história foi esfriando e ganhando cada vez menos destaque no jornal. No começo de junho, foi noticiado que o bebê diabo havia fugido para o Nordeste, após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo. E assim, nunca mais se ouviu falar no bebê diabo de São Bernardo do Campo. E então, meus amigos e amigas do canal Noites de Terror, essa história é verdade como muitos afirmam, ou é mentira? Claro que é mentira. O que aconteceu de fato foi que em maio de 1975, o repórter Marco Antônio Montadon, da Folha de São Paulo, foi ao ABC confirmar o relato de que havia nascido uma criança com 2 saliências na testa e um prolongamento no cóccix, mas era apenas mais formações que foram corrigidas com uma breve cirurgia. Montadon transformou a história numa crônica fictícia de terror na Folha de São Paulo. O secretário de redação do Notícias Populares, José Luiz Proença, e o editor Lázaro Campos Borges convocaram o repórter para repaginar esse texto e transformá-lo na notícia do nascimento do bebê diabo. O ortopedista Gustavo Borgo, do Hospital Israelita Albert Einstein, disse jamais ter visto relatos médicos de caudas em criança. Segundo ele, possivelmente o bebê diabo tinha um defeito congênito comum, chamado de mielomeningocele, que prejudica o fechamento da coluna do recém-nascido.
o que é resolvido com uma cirurgia logo após o parto. Inclusive, o jornalista Eduardo de Souza assinou involuntariamente a primeira matéria que resultou na completa distorção do que havia sido efetivamente apurado nas ruas. Abre aspas. O mais incrível é que a mentira foi sustentada durante quase um mês em seguidas manchetes. Inclusive no domingo, que foi quando saiu a primeira tiragem, eu pensei em perder meu emprego, mas o chefe decidiu continuar com a farsa. Fecha aspas. Então muito cuidado, meus amigos e amigas do canal Noites de Terror. Uma matéria, sem ser devidamente apurado os fatos, gera um sensacionalismo na busca pela fama. Boa noite.